Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar com vocês por aqui. Boa tarde, professor Luna Falcão. Boa tarde, professora Patrícia. Estou aqui a ver se a nossa professora de hoje, professora Kate, já entrou, mas creio que ainda não. Tá certo. É. Mas ainda falta um pouquinho, uns 12 Ainda minutos. faltam 12 minutos. O pessoal está entrando na sala agora. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Uma alegria estar com vocês aqui. Cara, o pessoal me dando as cidades. Eu quero ver aqui o pessoal chegando. A professora Maria Dalva, de Santos, muito prazer. Boa tarde, José Mateus. Girlane, boa tarde também. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar com todos aqui. Boa tarde de Manaus. Olha só o pessoal chegando. Adoro esse curso, gente. É um pouquinho do Brasil aqui com a gente. Eu fico tão feliz. Eu gosto que vocês deem boa tarde falando da cidade. Karina, eu gosto mesmo. Tá rindo. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Mais boa tarde de Manaus, da Jandira, do Lázaro. Já tem Cachoeira. uma de Cachoeira, do Recôncavo, é pertinho de você, Nuno, da Laís. Isso. Onde Muito fica o chique. Eu em FFP. Guarulhos, com o moderador em Salvador, com a palestrante de Manaus. Gente, isso é muito bom. Eliane, boa tarde. Cristina, daqui de São Paulo. Karina, da Serra Gaúcha. Uau! O Leandro, de Manaus. Que bom que vocês estão chegando. Mais um encontro juntos. Boa Vista do Ramos. É Amazonas, né, Carla? Isso, São Vicente, São Paulo. Andréia Marques, professora dos nossos cursos, querida colega. Tem uma boa tarde, RJ Guarulhos. É você, Priscila? Deve ser. RJ Guarulhos, essa geografia aqui deu um nó. Mas é a super Priscila, nossa professora de Iorubá. Liane Cruz, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Um prazer, viu, vocês estarem aqui. Seja bem-vindo. Novamente, um outro curso. Novamente, isso é ótimo. Você é daqui de São Paulo, né, Eliane? Não, eu sou do Rio. Do Rio. Eu sou do Rio, mas eu estou em São Paulo. Sabe aquelas histórias? Que bom. Como o Nuno é português, está em Salvador. A Kate é carioca, está em Manaus. A gente vai fazer isso. Temos que ser seres do mundo. Isso. Vou fechar aqui a câmera. Tá, deixa eu só dar uma notícia para vocês, eu vou repetir isso, quem perder, não tem problema que eu repito. Ok. Nós vamos ter o segundo minicurso dessa nova série que começou com tópicos. Vai ter um minicurso sobre trajetórias de vidas africanas e brasileiras. São aulas que trabalham e ensinam a técnica de história oral e biografia. Então, tem colegas da Unirio, da Prefeitura de Santos, de São Vicente, da Universidade Estadual do Piauí e um colega que é da Unicamp, né? Então, nós vamos ter esse minicurso excelente que vai estar começando no dia 8 de setembro. As inscrições agora vão ser feitas de uma forma diferente. A Unifesp está se responsabilizando pelas inscrições. Então, assim que a Pró-Reitoria de Extensão gerar o link, eu vou colar aqui no chat e a gente vai mandar para todos os e-mails, porque a gente abriu 450 vagas, o que para uma realidade presencial seria até humanamente impossível, mas na realidade virtual tem se revelado um número normal de inscrições, né? A gente tem aqui o pessoal da Unilab, aqui me dando boa tarde. Quem mais? O pessoal está chegando. E aí, esse minicurso vai ser... Esse atual de vocês é coordenado pelo professor Nuno Falcão, que já está aqui com a gente. Mas o próximo minicurso vai ser coordenado pelo professor Gustavo Durão, da Universidade Estadual do Piauí, campus São Raimundo Nonato.
Isso que eu acho muito legal desse nosso ciclo de diálogos, porque a gente está conhecendo professores do Brasil todo, estudantes interessados do Brasil todo, discutindo temas extremamente importantes para a gente, né, que agregam valores e conteúdos fantásticos. E recomendo fortemente o minicurso de trajetórias, que já vai começar. O de tópicos termina na primeira terça-feira de setembro, e já na segunda começa, até o final do mês de setembro, o curso de trajetórias. Em outubro, nós vamos ter um curso de Justiça e Democracia com um colega da OAB, com a colega da Unesp e com um colega da UFRJ, Justiça e Democracia, Experiências Africanas e Brasileiras. E aí, em outubro, a gente vai olhar para a questão da justiça, né? Também é um minicurso que mexe bastante. Aqui, olha, de Caxias, no Maranhão, a Valdênia, muito prazer, seja extremamente bem-vindo, fico muito feliz de ver vocês aqui com a gente. E aí eu vou já começar também a dizer o seguinte, para o ano que vem, a gente também espera repetir os mesmos minicursos, a gente talvez inove num tema ou outro, né, num pouquinho diferente, né, para abordar, e vocês vão ter notícias no fim do ano do que a gente pensa em fazer em 2021, tá bom? Isso. Uma avaliação que a gente está fazendo é que talvez não sejam tantos minicursos em série, de repente a gente vai diminuir o número de cursos e aumentar um pouco a carga horária, de repente, né? Para a gente poder aprofundar ainda mais em cada tema sugerido. Pode ser, assim, um caminho. E no período das férias, a gente está pensando em fazer live de obras ligadas à história da África, história afro-brasileira. Aí seria uma live em janeiro, outra live em fevereiro, porque também os alunos estão de recesso, os monitores estão de recesso, e eles precisam, porque esse ano estar em casa está sendo um desafio que a gente precisa de férias. Exatamente, né? A nossa casa virou espaço de muitas coisas, né? Especialmente para quem é docente, né? Assim, a sala de aula está na sala, né? Então está muito acontecendo. Olha, Canavieiras, do sul da Bahia, Regiane Matos, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui. Wilson Aguiar Filho, boa tarde, seja muito bem-vindo. A sala de aula é a sala, exatamente, Priscila. Você tem toda a razão. Só esperando das 17 horas, que eu vou passar a moderação para o professor Nuno, mas é importante, né, em todo encontro de minicurso e também das aulas de graduação, eu passar nossas regras de convívio a pessoas que podem estar chegando hoje pela primeira vez, mas eu acho que é sempre bom, mesmo que já conheçam as regras de convívio, a gente conversar sobre isso sempre, né? Porque a gente, em cada aula, está repactuando, né, o nosso convívio coletivo. Boa tarde a todo mundo que está entrando agora. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Nuno. Sim, sim. Assim. Você já mandou um... A Kate entrou. Professora Kate Barbosa, que alegria. Muito boa tarde. Boa tarde, professora É Kate. a nossa inspiração da tarde de hoje, né? Vai aprender muito. Olha, gente, eu fiz o prefácio de uma obra linda dela que está para sair e que a gente vai convidar para fazer live no canal do Diálogos. Gente, nós estamos com 987 inscrições, só faltam 13 pessoas para chegar a 1000. Por favor, gente, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho, que teve já a campanha do sininho, que já deu certo. Agora cliquem lá para a gente chegar a 1000, só faltam 13, gente, 13 pessoas. Que aí, com isso, a gente tem mais recursos do YouTube que a gente pode utilizar, tem as lives que a gente está pensando em fazer de lançamento de obras, né, com os autores. Então, assim, aos poucos a gente vai se sofisticando aos pouquinhos. E o sininho, ele avisa vocês da chegada dos vídeos novos. Então, quem ativou o sininho
foi avisado que já chegou o vídeo da aula de Yorubá. E até o fim do vídeo hoje está chegando para vocês a aula que eu dei no vespertino, né? E até amanhã está chegando a aula da professora Kate e a aula do noturno. Bom, gente, eu vou começar então. Na verdade, eu comecei, né? Mas é só para fazer a conversa, né, da nossa forma de convívio aqui. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Ontem eu passei por uma situação assim que a gente que é professor fica muito triste, que é a morte de aluno, né? Então, uma aluna minha internacional faleceu, 28 anos, um câncer silencioso levou a menina. Quando já se soube da situação, já era para internar, ela infelizmente veio a óbito, né? E eu estava conversei hoje com a família, viu, gente? Consegui falar com a família. E uma coisa que a gente reflete é a importância de cada momento, né? A gente valorizar a vida presente em nós a todo instante. E a alegria de estar com vocês hoje aqui, né? Podendo ouvir a professora Kate, que tem a trajetória dela super bonita de pesquisa, de saúde, né? E que o professor Nuno vai fazer as devidas apresentações. Então, eu vou só dizendo, mais uma vez, nesse espaço de minicurso não é admitida nenhuma forma de discriminação racial, sexual, nem pela questão da xenofobia, né? A xenofobia aqui não é aceita de forma alguma. Outra regra importante é que a lista de presença vai passar em 2 momentos. Eu já vou dar o recado do Rony. Pode deixar, Rony, já estou vendo aqui no chat, eu vou ler para vocês. Então, assim, nesse canal aqui a gente tem a lista de presença passa em 2 momentos, meia hora após o início da palestra da professora e 1h30 antes do fim, 1h30 depois da palestra da professora, tá bom? As perguntas são encaminhadas ao chat. A nossa colega, super professora Priscila, vai estar recolhendo essas perguntas e o professor Nuno vai poder depois fazer as leituras para a gente fazer um debate, tá bom? Tem um recado aqui do Rony Carvalho, do Leafro. Boa noite, amigos e amigas. Gostaria de divulgar o canal do Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico da UNEB, Campus 13, localizado na cidade de Itaberaba, estado da Bahia, coordenado pelo professor Dr. Josivaldo Pires e pela professora Aline Najara Gonçalves. Precisamos de 1.000 inscritos. Eu sei o que é isso. Precisamos de 1.000 inscritos para habilitar o canal. Eu também. É igualzinho. Precisamos de 1.000 inscritos para habilitar o canal e podemos exibir nosso evento que ocorrerá em novembro. Gente, todo mundo que está aqui se inscreve lá também, tá bom? No canalzinho deles. O link está aqui, tá bom? E agora, com muita alegria, eu passo a palavra ao professor Nuno de Pinho Falcão, da Unilab. Boa tarde a todos. Bem-vindos nesta segunda sessão do minicurso dos tópicos de História da África e Afro-Brasileira, em que vamos continuar aquele caminho que começámos na semana passada comigo, por acaso, não é? Em que nós vos trazemos algumas propostas de caminhos de pesquisa que alguns de nós, professores e pesquisadores, temos desenvolvido e que demonstram um bocadinho da variedade temática e temporal que os estudos de história africana têm para oferecer. O muito que ainda há para trilhar em termos de construção do caminho histórico, de fazer boas pesquisas sólidas, aproveitando as fontes existentes, problematizando e, sobretudo, fazendo tudo com 2 pontos muito importantes: calma e reflexão, não é? Às vezes nós fazemos mais e descobrimos mais no nosso trabalho no silêncio, não é? Eu penso que os meus colegas historiadores concordarão comigo. Às vezes, quando nós estamos nos arquivos, em silêncio, nós, com a nossa documentação, nós descobrimos, temos assim aqueles momentos eureka, não é? De repente o mundo abre-se e a nossa compreensão também se abre e acabamos por perceber
aquilo que eu vos dizia na última sessão, de uma história de interconexão, em que não se pode ver um objeto por si só, mas nas múltiplas relações que ele estabelece. E o tema que nós vamos ter hoje na nossa sessão do minicurso é um bom exemplo disto, não é? Então eu vou-vos apresentar e introduzir a professora Kate Valéria de Oliveira Barbosa. Ela é doutora em História das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, a famosa Fiocruz, do Rio de Janeiro, onde se doutorou em 2014. Antes disso, tinha feito o seu mestrado em História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2010, e tinha-se graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ, em 2008. Atualmente, a professora Kate é professora do curso de Licenciatura em História e do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, portanto, Manaus, e atua em pesquisa, ensino e extensão, não é? Esta trindade sagrada dos professores universitários públicos aqui no Brasil, pesquisa, ensino e extensão, nas áreas da história e com ênfase na história da África e na história da saúde e das doenças. Trata-se de áreas de produção científica extremamente ricas, sobretudo que esta questão da saúde e das doenças, ela não é apenas uma história médica, digamos assim, mas elas têm uma conexão com tudo o que envolve, não é? E eu penso que a fala da professora Kate, a fala da história da saúde e das doenças, elas estão hoje, mais que tudo, não é? Na moda, por conta da pandemia. E eu penso que nós, pela pandemia, e quando pensamos o quanto esta pandemia ela tem implicado em tudo da nossa vida, é que nós nos começamos a perceber da importância temática da história da saúde e da doença. E se conjugarmos isso com a história da África, nós temos domínios científicos de uma dimensão absolutamente extraordinária e que, portanto, tornam o que vamos ouvir muito, muito mais interessante, não é? E sobretudo, porque a professora Kate ela vai nos trazer uma reflexão sobre a questão da saúde e da doença entre a população escravizada do Rio de Janeiro no século XIX, num período de grande transformação da ciência médica, como a professora Kate certamente nos irá dizer, e podemos até dizer de uma crescente cientificização da medicina, e que ela demonstra bem como é que é possível, a partir desta área, se construir um entendimento de uma determinada comunidade e de perceber como essa questão da saúde, ela interfere em todos os outros âmbitos da vida das comunidades. Então, penso que vamos aprender muito e passo então a palavra à professora Kate, a quem cumprimento muito, muito animadoramente, muito na expectativa daquilo que ela nos vai trazer. Professora Kate, está previsto uma hora, 60 minutos, com tolerância, como aconteceu comigo na semana passada, e é um prazer ouvi-la. Por favor. Obrigada, professor Nuno, pela apresentação. Muito obrigada. Agradeço muito o convite, né, essa oportunidade de participar do projeto, a professora Patrícia Teixeira, agradeço muito. Tenho certeza que, né, os próximos cursos também serão um sucesso, do professor Nuno foi maravilhoso. Eu espero, né, estar à altura. Bom, Nuno, você comentou, eu até vou já iniciar com um gancho da sua fala, né, que é a questão metodológica, né, a questão das fontes, né, do arquivo. Essa, para mim, é uma questão central na discussão da história das doenças, né, pensando no nosso campo disciplinar. E são questões que eu acho importante focar, achei importante aqui focar nessa fala de hoje, por conta até mesmo dessa pandemia do Covid-19, né, que nos coloca várias questões, né, de pensar e refletir a própria pandemia recente como objeto de investigação na área da história. Então, aí o que eu escolhi fazer? Eu dividi o curso em 3 momentos,
né, três momentos. O primeiro, algumas questões que eu quero trazer sobre o Rio de Janeiro imperial, escravidão, esse contexto da escravidão e como olhar a partir da história da saúde e das doenças essa experiência desses escravizados no Rio de Janeiro imperial, tanto na área urbana quanto no espaço rural, mais rural, né, que é a região de Cantagalo. Também pensei em trazer algumas fontes, né, quer dizer, pensei não, trouxe, né, para apresentar para vocês algumas fontes, uma documentação sobre o tráfico, né, para a gente pensar também como esse objeto de investigação pode ser interessante para a gente discutir a experiência do tráfico, a experiência daquela tripulação no navio negreiro, nos portos de África. Então, a gente também pode passear por essa questão, né? E pensar, né, e refletir a partir de variados documentos como, né, discutir um contexto completamente diferente, teórico, metodológico, que é o século XIX, em relação à história da doença, né? E que a gente tem outras bases teóricas que informam, né, que caracterizam, até mesmo tipo de documentação. Então, a ideia foi pensar, né, essas questões, e por isso eu trouxe, né, um conjunto de processos, algumas informações, registros de óbitos, para que os participantes do minicurso, né, possam, né, pensar um pouco comigo, né, como que a gente pode trabalhar a história da saúde das doenças, né, do século XIX, ou do século XVIII, século XIX, ou, né, na atualidade. Então, a ideia foi trazer esse conjunto fundamental que eu vou apresentar para vocês. E, por isso, eu fiz a seleção dos dois textos, né, que eu indiquei na bibliografia do curso, da professora Diana Monte Carvalho, professora médica epidemiologista, professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem um trabalho interessantíssimo sobre como pensar, né, quer dizer, na verdade, um texto dela vai discutir como repensar os consensos biológicos, né, que é o início para a gente iniciar uma discussão sobre a história das doenças no século XIX. E um outro texto que eu escrevi com o professor, com o Flávio Gomes, né, na área da escravidão, que a gente buscou pensar um pouco essa historiografia. Então, a escolha do material do curso, né, foi uma escolha pensada para a gente ter uma dimensão mais ampla dessas questões sobre a história das doenças, para pensar a população, a escravidão do 19. Então, esse é o objetivo principal do curso, né, desse mini curso, e aí eu gostaria de pedir a Priscila para projetar, né, para a gente iniciar. Primeira slide. Bom, eu até fiz uma consulta no site agora da OMS, né? E aí vamos pensar um pouco na questão do Covid-19, só para iniciar, né? Como que está, como o Nuno comentou, né? Na moda, né? De fato, essa discussão sobre a experiência que todos nós estamos vivendo em relação à pandemia no Brasil e como, né, todo o resto do mundo, algumas questões são colocadas, né, para a história, para pensar, né, essa experiência pandêmica. No site da OMS, né, nós temos hoje várias anotações de outras pandemias, de outras doenças infecciosas importantes, né? A gente tem, segundo o site, só OMS e Covid já vai aparecer, né? A gente tem lá a informação de 7 tipos de coronavírus, vamos pensar assim, né? O MERS, né, que foi em 2012, Oriente Médio, o SARS, da China em 2002, HN1. Então, a gente tem uma série de doenças, né, de epidemias que ocorreram, que estão aí, né, em tela, né, isso para somar essa nova experiência do Covid-19. E algumas questões que vão sendo colocadas para nós, se pensarmos essas pandemias, né, essas experiências de epidemias também como objeto de investigação, né, na área de história, surgem várias questões, né?
que a gente está discutindo, o que a gente discute, né, na mídia, o que se discute, a importância dos profissionais de saúde. Né? A produção científica da área, o que é o Covid, né? De que forma ele, né, a gente tem toda essa discussão que está colocada, qual é a etiologia, de onde surgiu, né? Quem são os doentes, quais são as experiências desses doentes. Então, esse mesmo exercício, essas mesmas questões, a gente coloca para várias doenças para tentar entender o cenário social do 19. Né? Quem são os profissionais envolvidos, né, na saúde, lá no meados do século XIX, para pensar, né, os cuidados, né, a terapêutica em relação à escravidão, né, aos escravos, aos escravizados. Quais são as produções científicas, né, que estão colocadas e estão sendo discutidas naquele contexto de epidemias lá do 19? Que doenças afetavam os escravos e a população livre, de modo geral, do Rio de Janeiro, né, no contexto de ampliação do tráfico, do volume, né, de escravos africanos chegando no Rio de Janeiro, nos principais portos, e qual era a experiência desses doentes escravizados, né, africanos e seus descendentes, e também a população livre do Rio de Janeiro imperial. Então, a gente tem várias questões, né, que a gente faz algumas perguntas hoje para os eventos que estamos vivendo em relação à pandemia, que a gente também deve fazer para pensar o contexto, as epidemias do passado, né? A questão da investigação. Então, por isso que eu iniciei e vou iniciar, né, apresentando dois autores com possibilidades, pensando nessa possibilidade teórica e metodológica para investigar, deixa eu só ampliar, para pensar a questão da saúde das doenças, né? Eu vou começar com um trecho do texto do Rosenberg, né, que é o historiador norte-americano, em que ele vai dizer: a doença é ao mesmo tempo um acontecimento biológico. Só um minutinho que eu não estou visualizando. Consegui. Bom, a doença é, ao mesmo tempo, um acontecimento biológico, um repertório de construções verbais que reflete a história intelectual e institucional da medicina numa dada geração, um aspecto da política, uma legitimação desta política, uma entidade que potencialmente define um papel social, né? Um componente das normas culturais e um elemento que estrutura as relações do médico-doente. Então, são questões centrais para pensar, né? A doença, determinada doença, ela está inserida, né, no ambiente social, né? Então, pensar, discutir a história das doenças e discutir um repertório de construções, né, verbais, que o Rosenberg vai dizer, que reflete movimentos intelectuais de pesquisa, de investigação científica. Então, são questões interessantes para a gente iniciar, né, e pensar, entender a doença, e as doenças vão focar, né, no século XIX como objeto central de estudo, não como um capítulo acessório na dissertação, no TCC ou no projeto de doutorado, mas central, né, objeto central, o olhar em torno da doença e tudo aquilo que movimenta a terapêutica, a pesquisa científica, né, o tratamento, o cuidado com os doentes, o que movimenta nessa estrutura social a busca, né, do conhecimento de cura, né, claro, né, em relação à população que adoece. E aí outro autor importante que eu cito no meu trabalho, que é interessante também para refletir a questão da saúde, é o Gremic, né, que é francês, e que escreveu na década de 80 um texto importante sobre a história da AIDS. Nesse trechinho aqui do slide, eu citei um resumo da professora Diana Malta Carvalho, porque, né, estava mais está pontuando melhor a questão, que trazer um texto um pouco maior para vocês. Então, citando a fala da Diana Malta Carvalho, a gente tem, vou ler esse trechinho com vocês. Gremic afirma que não fará uma história dos saberes sobre as doenças, nem das práticas sociais em relação a elas, e sim uma história das doenças.
faz a opção de definir a doença a partir dos achados de sinais e sintomas e lesões anatomopatológicas, que hoje correspondem às doenças definidas ou estado classificados como patológicos. Então, a gente tem duas questões, né? A produção de saberes sobre a doença, né? As percepções sobre a doença e, né, na obra do Gremix sobre a história da AIDS, né, entender a própria estrutura da doença, como que ela, a partir dos achados de sinais e sintomas, né, podem revelar questões importantes sobre determinada formação social, né, já que para ele a questão da doença, né, o que explica a emergência, no que explica a emergência da AIDS, vamos citar, né, a doença que ele trabalhou, não apenas um fator biológico, mas também fatores sociais. Então, essa questão, quando ele coloca a questão dos fatores sociais, né, a gente consegue observar um pouco melhor, né, em relação à população escravizada no século XIX, a experiência, né, dessas populações no ambiente de trabalho, nas fazendas de café, né, nos rios, né, que cortavam ali as bacias do Rio de Janeiro, no porto da cidade imperial. Então, né, quando a gente busca mapear esses achados de sinais e sintomas dessas doenças, porque nem sempre a gente consegue definir com clareza qual doença de fato, né, traduzir para o que a gente entende hoje, né, pro diagnóstico, né, a gente não tem um diagnóstico preciso, mas quando a gente pensa aqueles indícios nos documentos do século XIX, né, quando a gente mapeia esses documentos e discute, né, essa estrutura social e olha para esse ambiente também social, a gente consegue entender um pouco melhor, né, avançar um pouco mais na experiência dessas populações escravizadas. Então, essa era uma das questões que aparece no meu texto com o Flávio, né, que a gente faz algumas perguntas, né? Como que a rotina de trabalho dessa população escrava, e aí a gente vai avançando um pouco mais, né? A partir do olhar, né, do mapeamento das doenças que vitimavam os africanos e seus descendentes, né, no século XIX, e, né, que levaram ao óbito, né, milhares e milhares de pessoas. Então, a partir dessa questão, a gente consegue observar a experiência do ambiente, a rotina do trabalho, os tipos de terapêutica, de tratamentos que eles podiam ou não receber dos seus senhores. Eu vou trazer algumas questões para vocês. E como que a gente... aquela questão que a gente trabalha na escravidão. Com esse tipo de abordagem, né, a gente consegue coletar indícios dessas experiências dessas populações do século XIX, né, que nem sempre estão tão acessíveis na documentação. Então a gente tem que fazer uma coleta um pouco precisa para buscar informações a respeito dessas experiências. Então, né, pensando como possibilidade teórico-metodológica, a gente consegue avançar, né, para além daquilo que os senhores, que a produção, que os senhores registram nos seus processos, nos inventários. A gente consegue olhar um pouco, né, ir um pouco além da fala dos senhores e dos proprietários de escravos e perceber um pouco a experiência, né, dessas populações, homens, mulheres, crianças, que vivenciaram, né, a trágica experiência da diáspora africana do século XIX. Você pode avançar mais um slide, Priscila, por favor? Então, aí eu começo... então, por isso que eu trouxe esses 3 momentos. Eu vou começar com o Rio de Janeiro, citando um pouco a experiência de duas fazendas na região de Irajá, nas proximidades da cidade, né, do Rio de Janeiro, no século XIX. Cantagalo, eu vou trabalhar com 3 documentos,
né, e um documento sobre o tráfico. Então, né, a imagem clássica do Debré, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, que é o título é o cirurgião negro, que vai expressar, né, essa paisagem urbana, né, que nesse quadro famoso que mostra, né, as formas de tratamentos que os escravizados, né, recebiam, né, nesse período. Então, né, essa imagem do Debré, ela é muito interessante porque ela nos coloca, né, nos faz questionar quantas outras situações ou outras experiências que a gente gostaria de coletar e de conhecer a respeito do tratamento, da terapêutica em relação, no combate às doenças dessas populações escravizadas. Então, a gente, a partir do Debré, muitos colegas, né, da área que pesquisam a temática, buscaram, então, também identificar, coletar informações sobre os cirurgiões que circulavam, né, as formas como que eles tratavam, né, exerciam, né, as artes de curar. Então, a gente tem um conjunto uma ampla historiografia sobre isso. Então, essa é a porta de entrada que nos ajuda a gente pensar, né, como o Rio de Janeiro, num contexto de crescente chegada, né, de africanos, né, né, um volume, né, na cidade, principalmente a partir da freguesia da Candelária, no porto, né, um dos principais portos do Rio de Janeiro. Então, a gente, né, busca vários colegas da área da história da saúde que trabalham com escravidão, né, se empenham em tentar entender esse espaço, né, de cura, de tratamento, e que doenças afetavam essas populações nesse contexto de crescimento, né, de mobilidade e também de ampliação de crescimento urbano, né, que a gente tem um espaço, né, cada vez muitos africanos desembarcados na primeira metade do século XIX. Pode passar para o próximo, Priscila, por favor. Essa é outra imagem também clássica do escravos doentes. Pode passar mais um, eu quero avançar para não... Essa é uma imagem do Smith, né, quando ele faz um circuito, uma viagem, né, pelo Brasil, lá na década de 80, e ele vai dizer, eu não coloquei a citação nesse trecho, mas ele vai argumentar que é a melhor forma, né, o melhor espaço de observar o cotidiano da vida, né, dos cativos e escravizados, na perspectiva desse viajante inglês, seriam as fazendas de café. Como observar a experiência e o cotidiano dessa população escravizada no 19. A partir dessa imagem, né, na época, né, que eu fazia a minha pesquisa, e essa ideia me motivou, né, essa discussão do Smith motivou então, já que, né, nem sempre o conjunto de documentos que a gente encontra para o Rio de Janeiro para pensar, né, cura, tratamento, práticas, né, a arte de curar dessa população estrangeira no Brasil, então avancei um pouco para os territórios rurais, né, a partir da fala do Smith em relação, né, observar o espaço cotidiano e experiência dessas populações escravizadas. Então, a partir daí, né, não só, né, na documentação dos registros de óbitos, que é que eu já vou citar, já vou indicar para vocês, mas também buscar nas fazendas ou nas casas, né, como que essas populações estavam vivendo, né, e como seria possível recolher informações sobre sinais e sintomas das doenças que vitimavam milhares de pessoas, né, nesse contexto da diáspora africana. Por favor, Priscila, mais um. Então, eu vou começar citando um texto, né, clássico também do Gilberto Freire. Deixa eu ver se consigo visualizar.
Só um minuto que eu não estou conseguindo visualizar tudo. Bom, nesse texto do Gilberto Freire, a primeira documentação, alguns indícios que eu estou apresentando para vocês, né? A gente tem aqui o escravo nos anúncios dos jornais, né? Um livro bem curto do Freire, publicado pela Brasiliana, né, em 79, em que ele vai fazer um inventário, né, dos jornais do Diário do Rio de Janeiro, do Diário do Pernambuco. E ele vai fazer uma coleta, né, de informações sobre os tipos biológicos e físicos dos escravos, né, a partir dos anúncios de fuga, compra, não só fugas, compra, aluguel, venda de escravos. Então, é bem interessante para iniciarmos, né, a discussão sobre o Rio de Janeiro, pensar que como que o Freire ele vai, né, nesse mapeamento, ele registra nesse livro algumas informações interessantes que ajudaram, que nos conduzem, né, nesse passeio, né, da experiência da saúde e da doença. O Freire ele vai dizer, olha, quando ele mapeia esses jornais, ele registra efeitos, né, do ractismo, erisipela, escorbuto, bexigas, bolbas, sífilis, oftalmia. E aí eu escrevi esse trecho. Numerosos eram aqueles escravos rendidos, quebrados, cheios de bicho no pé. Sendo assim, reforçamos a importância do contexto demográfico do meio social dos mundos do trabalho para uma melhor compreensão do quadro nosológico. Por que eu escrevi essa frase no final, né? O mapeamento do Freire, né, nos leva a pensar, olha, o número crescente de anúncios que é característica do escravo, né, dos escravizados. Ractismo, erisipela, né, varíola, muitos indivíduos quebrados, cheios de bicho no pé. E a partir disso, a gente já vai começando a pensar, problematizar aqueles consensos biológicos que a Diana Maú coloca no texto dela, né? Que nem todas as doenças que vitimavam, né, que afetavam, né, que essa população sofria ao longo do 19 eram doenças que migravam, né, por conta do tráfico atlântico, né, do tráfico transatlântico, do tráfico de escravos. Então, a gente tem inúmeras doenças que vão surgindo na documentação, e isso consigo visualizar, né, a partir de outros documentos, doenças que não necessariamente estão relacionadas ao movimento do tráfico, né, doenças que, ou sinais e sintomas, melhor dizendo, que fazem uma referência, nos ajudam a pensar um pouco que aqueles escravos quebrados, cheios de bicho do pé, rendidos também, né, varíolas, né, viviam em condições também muito precárias, tanto de moradia quanto do espaço, do ambiente, do mundo do trabalho. Então, olhar para a experiência da saúde desses africanos escravizados é também perceber, né, para essa população uma experiência de trabalho, né, também muito dura e muito cruel naquele contexto, tanto no início, né, do volume maior, como também no final da escravidão. Então, a gente vai ver um pouco isso. Próximo, Priscila. Por favor. Bom, então eu tenho nesse primeiro momento, para pensar o Rio de Janeiro no século XIX, né, essa documentação foi coletada na época da minha pesquisa de mestrado, eu recolhi, né, 1.293 registros de óbitos, né, como olhar, pensar a história da doença, a experiência em relação às doenças no século XIX, né, em relação à população escrava. Registros de óbitos, né, registros paroquiais, já que a informação sobre a causa da morte de uma determinada pessoa livre ou escravizada, né, ela estava anotada no registro de óbito, que é, né, um assento. Oi, Nuno? Tá bom. Bom, então 1.293 registros, de 1820 a 31, 700 Desculpa, gente. Tá tudo bem?
Bom, 783 registros de óbitos, entre 1809 e 1800. Dédimo Rodrigues, a sua câmera e microfone estão ligados. Eu vou desligar aqui a câmera do nosso amigo. A câmera não, o áudio dele. Acho que ele já foi, acho que não precisa fazer isso. Não. Vamos voltar, desculpa aí. Nada. Ainda está ligado, eu acho, Dédimo, o seu áudio. Conseguiu? Ainda está ligado. Não? Por favor, verifiquem todos os áudios e quem tiver o áudio ligado, por favor, desligue enquanto a professora estiver a falar. Agora desligou. Dédimo já. Bom, então, pensar a história da escravidão nesse contexto, né, o primeiro movimento foi coletar, né, mais de 1.000 registros de óbitos dessa população, em 2 freguesias do Rio de Janeiro. Então, eu tenho aqui um número mais geral, para vocês terem uma ideia do exercício, do esforço metodológico, né, de arquivo, do trabalho de arquivo nesse momento. Então, a gente tem 2.293, né? Dédimo, ainda está ligado o seu áudio. Oi, gente. Dá uma olhadinha cada um. Priscila, deixa todo mundo mudo, só deixa a Kate falando. Isso. Fazer isso, pessoal. Eu já tinha feito, mas o áudio dele ligou de novo. Dédimo, por favor. Você está ouvindo a gente, Dédimo? Oi, Dédimo, desliga. Você está ouvindo a gente? Olha, professora, está me ouvindo? Sim. É o áudio, desligar o áudio. Tá, você precisa desligar o áudio, Dédimo. A senhora está me ouvindo? Não estou ouvindo. A gente não está te ouvindo. A gente está te ouvindo. A senhora está me ouvindo? Sim, mas estou conseguindo ouvir. Sai da aula e entra de novo. Às vezes o áudio fica ruim quando acontece isso. Agora desligou mesmo. Vamos lá. Entendi. Perfeito. Priscila, já? Ótimo, obrigada, Priscila. Então, para iniciar a discussão da história dessa população escravizada no Rio de Janeiro, foi necessário coletar, né, mais de 1.000 registros, né, fazer um levantamento nos assentos paroquiais, e a partir desse. No entanto, nem todos os registros apresentam a informação sobre a causa da morte dos escravos, né, daquela população. Então, eu tenho em torno de 1.000 registros para discutir a experiência dos escravizados em relação à saúde e doença em 2 freguesias do Rio de Janeiro. Pode seguir para o próximo, Priscila, por favor. Que eu acho que já está avançando. Né? Bom, então, o que eu fiz? Né? Além dos registros de óbitos, vejam que eu estou chamando de sinais e sintomas, porque nem todos eu consigo definir a causa de morte, da morte daquele indivíduo. Né? Bom, dores no peito. Olha, eu tenho aqui um exemplo disso. Né? De alguns moradores da freguesia de Irajá, de uma determinada ilha, né? Ilha de Saravatá, que fica ali na região de Irajá, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem escravos, bexigas, né? Maligna. O que é maligna? Afogado, claro, né? Tá claro, morreu afogado. Dores internas, o que seriam dores internas? Opilação, pleuros, dores internas, fluxo de sangue. Então, a gente tem uma série de informações para quem analisa, discute doença no 18, 19, no período colonial,
e no contexto superior, a gente tem uma séria dificuldade de definir quais doenças, né? A gente consegue identificar varíola, tuberculose e algumas outras, mas muitas não. Então, o exercício metodológico é cruzar, né, um volumoso número conjunto, né, ter acesso a um conjunto, formar um conjunto documental amplo, né, não só dos registros assentos paroquiais, óbitos, que naquele século definiam, né, nesse tipo de documento que a gente encontrava informação de causa da morte, mas é importante a gente discutir a partir de outros documentos. Então, pode avançar, Priscila, por favor. Então, a gente tem o primeiro momento, assentos paroquiais, e no segundo momento eu fiz uma pesquisa nos processos de inventário do século XIX. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu também pesquisei na época, também tem um conjunto de informações sobre a freguesia de Luanda, né, em Luanda, Angola. Então, a gente tem informações de óbitos de 10 anos, causas de morte dessa região. No entanto, né, muitas causas registradas de morte, elas são imprecisas. Então, é necessário cruzar essa documentação, e aí por isso que eu estou chamando a atenção para essa questão metodológica, para pensar a saúde e doença escrava, com outros documentos. Nesse caso aqui, eu estou usando os inventários, né? Eu analisei os processos óbitos de Candelária, das freguesias, e eu tenho o nome e a referência, eu tenho referência dos proprietários desses escravos, né? Então, eu fui buscar esses processos, as informações o que é o inventário, né? Quando o proprietário de uma determinada fazenda, um sítio, ou alguém que tinha algum, né, pode ser uma pessoa rica, né, ou uma pessoa com 2 escravos, ela tinha que fazer um inventário, né, para partilhar aqueles bens com os herdeiros. Então, a partir dessa documentação, ela está, né, boa parte que eu pesquisei no Arquivo Nacional, e eu consegui, a partir desse tipo de documento, inventários pós-mortem, conseguir entender um pouco melhor o contexto de saúde. E aí volta para a questão lá do Rosenberg, do Gremic, pensar, então, o contexto social de produção das doenças, né? Qual o contexto, como que era a experiência na propriedade, naquela família, naquele escravo que morreu de dor no peito. Então, aí eu tenho aqui uma informação de um morador da ilha de Saravatá, de 1831, que diz o seguinte, olha, a casa dele, no processo, estava descrita um sítio de lavoura com casa de vivenda em terras floreiras, quer dizer, né, alugadas, alguns escravos, madeira, um barco, insignificante roça que provia o falecido. Então, era um proprietário não muito, né, pobre, muito rico, que tinha alguns bens. E ele tem no documento, nesse processo, registrado que uma escrava doente, esse processo, Gertrudes doente por ter sofrido um acidente, né, e também ele recebeu tratamento de um barbeiro. Priscila, volta mais porque eu acho que eu pulei um processo. Só para eu ter certeza. Não, pode voltar para o anterior. Isso. É o Manuel. É o seguinte, tá certo. Estava correto. Próximo slide mesmo. Desculpa, professor, não entendi. É esse aqui que deixa? Não, é o próximo. Anterior? O seguinte, tá certo, tá correto. Eu achei que eu tinha pulado. Então, Manuel José Pereira morre, deixa como inventariante o coronel Domingos Pereira, e eu tenho informações mais detalhadas dessa família, né? E que alguns desses escravos apareceram lá naquele conjunto de óbitos das freguesias. Então, eu estou cruzando informações, né? Cruzando dados. Então, aí eu tenho uma dimensão um pouco mais interessante do contexto, né, de saúde e doença dessa população, né, desse espaço, da ilha de Saravatá, da casa do Manuel José Pereira, que era proprietário da Gertrudes, da Luísa, da Senhorinha. O Manuel José Pereira morreu de tuberculose.
né? A filha do Manuel Pereira, a única herdeira, Rosa Maria Pereira, com 15 anos, logo depois que o pai falece, ela também morre de tuberculose. Então, né, não é difícil pensar se esses escravos viviam, né, uma casa de vivenda, uma pequena roça, um espaço, né, de certa forma insalubre, né, também compartilhado com os seus escravos. Então, a Luísa tinha uma ruptura no umbigo, uma delas, a senhorinha, era cega de um olho, então tinha um investimento também para cuidar desses cativos, né, tratar das doenças. A gente tem um gasto para purgar o que aí ele cita, né, no processo, uma mulatinha, pagar um barbeiro, né, para tratar a Gertrudes. Então, a gente tem outras informações cruzando documentos de assentos paroquiais com os inventários pós-morte, um quadro, né, do contexto de produção de doenças da ilha de Saravatá na década de 30 e 40. Pode seguir para o próximo, Priscila? Acho que eu já fui. Próximo. Bom, e aí logo depois do próprio Domingos Pereira, que aparece como inventariante do Manuel, falece. Então a gente tem uma outra indicação, um outro proprietário de escravos, que aparece nos registros paroquiais, como os escravos, né, que informam o falecimento de seus escravos, mas que em 1842 também falece, e vai também aparecendo na documentação mais elementos para a gente pensar um pouco a condição precária relacionada, por exemplo, à doença respiratória, né? Que era uma tuberculose e outras doenças importantes do período. Nós temos José Benguela, que morreu de uma doença respiratória, que morreu bem no início do 19, que está registrado no inventário. A gente tem Manuel Angola, né, de uma maligna, José Benguela, de uma opilação em 1814. Temos escravos doentes, informações desses escravos doentes, cego. Marcos Benguela era cego, José Benguela foi registrado como... Desculpa, não estou conseguindo ler aqui. Manuel Congo, né, recebeu sangrias. Então, a gente tem um cenário mais ampliado para pensar o contexto de produção da doença. A gente consegue, cruzando a documentação, óbitos e inventários, entender um pouco melhor esse contexto. Próximo, por favor, Priscila. E a partir daí eu vou seguindo, né, pensando nesse cruzamento nesse conjunto documental variado que a gente precisa utilizar para discutir a experiência da população escravizada no 19, né, também temos as teses, né, a produção médico-científica do período, né, em relação à população escravizada. E a gente tem uma tese clássica do Tosh, algumas observações sobre a estatística sanitária das fazendas de café, em que esse médico, né, estrangeiro vai trabalhar nas fazendas de café do Vale do Paraíba Fluminense. Então, quando ele viaja para exercer a sua função de médico nessa fazenda, ele vai registrar, né, um pouco da estatística do que ele observou em relação aos escravos, a população escravizada da fazenda. E aí a gente tem outras informações para entender um pouco melhor. A gente tem centros paroquiais, temos um conjunto documental de inventários que a gente consegue reconstruir ou consegue visualizar um pouco como era a vida dentro daquela casa, daquele sítio, daquela fazenda, e também a gente tem também como utilizar uma documentação médica, uma produção, né, dos médicos que passaram na segunda metade do século XIX com mais intensidade circular nas propriedades, nas fazendas de café, né, já que também buscavam empregos, as fazendas. O café ganhou uma dimensão para a economia do Brasil, do Rio de Janeiro Imperial, foi muito importante no século XIX, e temos proprietários riquíssimos de café nesse contexto, e esses médicos, como Tosh, foi trabalhado numa das mais importantes fazendas do Rio de Janeiro naquele período. Pode avançar, Priscila? Acho que já... Essa é uma outra interessante, esse é um inventário, essa imagem é da fazenda que o Tosh trabalhou, provavelmente. Né? Então, a gente tem
um levantamento do patrimônio cultural do Vale do Paraíba Fluminense, Cantagalo, né, feito pelo Instituto Cidade de Vida, né, na época, nos anos 2000, e esse projeto, né, de mapeamento do patrimônio identificou as casas dos antigos barões, das famílias do proprietário de escravos do 19. E aí a gente conseguiu mapear, né, além de identificar a Tase do Toche, um dos processos de inventários da família, a gente consegue visualizar, ainda tinha, né, nos anos 2010, 2014, a parte do que essa equipe do Instituto Cidade de Vida identificou como o Hospital dos Escravos. Então, essa era uma fazenda rica, né, um proprietário importantíssimo no período, e aí ele, né, ele construiu espaços específicos para tratar, né, os escravos doentes, já que a escravaria dele ultrapassava os 500 escravos. Então, a gente consegue, então, também com esse tipo de documentação, né, do registro do patrimônio, né, histórico dessa região, também olhar para esses espaços que os escravos, a população escravizada circulava no contexto, naquele contexto, né? Que, né, muitos talvez, aí a gente coloca a questão, será que todos se tratavam nesse hospital construído? Não sei. Então, a gente tem outras questões também que podemos levantar com esse tipo de fonte. Próximo, Priscila, por favor. Então, a gente esse é um gráfico que eu produzi a partir do levantamento de 364 processos da região de Cantagalo. Antes eu estava falando do Candelária e Irajá, né, no Rio de Janeiro, na cidade, e agora eu já estou trabalhando com a região do Vale do Paraíba Fluminense. À medida que da segunda metade do século XIX, né, a gente tem a economia cafeeira, lá, o boom da economia cafeeira, importante para a economia daquele período. Então, a gente consigo encontrar nessa documentação, né, inúmeras informações sobre o tratamento desses escravos. Lá naquela documentação do início, lá no Rio de Janeiro, a gente não encontrei tantas informações quanto para essa região do Vale do Paraíba Fluminense. Então, na segunda metade do século XIX, né, aqui está subindo, né, a partir de 1840, os inventários, né, os falecidos, os inventariantes passam a registrar todas as informações dos gastos e dos custos que tiveram para cuidar dos escravos, dos seus escravos. Então, percebam como que vai aumentando até 1860, vai mantendo, isso vai, né, ter uma certa estabilidade, e eu consigo identificar números médicos circulando pela cidade, pela região do Vale do Paraíba, da região de Cantagalo, né, porque nos processos aparece, quando o indivíduo falecia, o que era necessário? Era necessário quem receber, né? Então, a gente está falando de uma questão importante. Se o proprietário falecia, aquele médico ou aquele cirurgião que oferecia o tratamento para essa fazenda, ele tinha que cobrar. Então, isso aparece no inventário. Então, a gente estava comentando, eu comentei no início que a terapêutica, a pensar a história da saúde das doenças, né? Terapêutica, o doente, os tratamentos. Então, a gente tem inúmeras questões aí para discutir esse campo, né? Para debater essa temática. E, né, foram mais de 9 mil escravos, né, em 1815 e 1888 que eu consegui levantar. Então, lindo. Por favor, Priscila. Próximo, Priscila, por favor. E aí eu vou contar a história. Eu tenho 10 minutos, né, Nuno? Vamos lá. Só confirmando. Não, ainda tens 15 pelo menos. Mas podemos ir mais um bocadinho. Obrigada, Nuno. Agora eu fico mais tranquila. Bom, vamos lá. Então, depois de ter uma ideia desse quadro em relação à terapêutica, ao tratamento dessa população escravizada, né, eu vou apresentar para vocês algumas informações,
né, da história de alguns, né, de algum... Eu achei que teria outra monitora contigo, não. Oi? Desculpa. Desculpa. Ah, tudo bem. Bom, então eu vou trabalhar, eu vou apresentar a história da Filismina crioula no inventário de Antônia dos Santos de 1877. Quando eu falei de Irajá e Candelária, eu estava trabalhando com inventários do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Agora eu estou trabalhando com o arquivo da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? Que é o arquivo do Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um outro acervo, um outro espaço de pesquisa que eu levantei esses 364 processos dessa população, dos proprietários de escravos do século XIX, da região de Cantagal, da cidade de Cantagal. Então, eu tenho a história, e que é interessante, da Filismina crioula, do inventário de Antônia. Deixa eu só... Perdoem aqui, porque eu não estou visualizando. Tá. O inventário de Tereza Antônia dos Santos. Pode passar, Priscila. O próximo, Priscila, por favor. Então, quando a gente pensa a discussão do contexto de produção de doenças, ou que a doença está inserida numa determinada formação social, analisando o século XIX, eu já deixei claro que a gente não tem informações precisas, né? Eu não vou conseguir encontrar a lista do diagnóstico de todas as doenças, né? É impossível. Então, a gente faz um trabalho quantitativo de tentar ao máximo recolher informações dos sinais e sintomas das doenças daquela população que eu estou analisando, que no meu caso foi a população escravizada, mas podia ser uma população, né? Podia ser a população livre, estrangeira, né? Enfim, pensar o século XIX como para o século XX. Então, eu fiz a coleta dos sinais e sintomas, mas essas informações não dão a dimensão do espaço, né? Do diagnóstico das doenças. Então, a gente vai cruzando essas informações, tentando reconstruir, ou tentando mapear, ou pensar que cenário o contexto social, o espaço urbano, o espaço de moradia, insalubridade, quais são as características ali ambientais que ajudam a gente a entender que o número maior de pessoas com tuberculose, escravas e livres. Então, é importante também fazer ter um olhar qualitativo para essa documentação. Então, tanto uma informação, fiz um levantamento quantitativo, tentando mapear os gastos desses proprietários, mas foi necessário olhar, né, com mais atenção a história dessas pessoas escravizadas e livres, né, e seus proprietários no contexto da escravidão. E aí começo com Filismina crioula. Pode seguir, Priscila, por favor, para o próximo. Esse pode pular, é só para vocês visualizarem como que é o processo, né? Um processo se apresenta com a informação dos escravos. Nesse processo da Tereza Antônia dos Santos, que não era uma rica proprietária, né? Nós temos a informação de alguns escravos, numa lista, né? Florença, né, não tinha valor algum, doméstica, provavelmente porque estava doente e idosa. Rosalina era uma criança, né, muito jovem, também sem valor, na avaliação dos proprietários. A gente tem a Carolina, Filismina, 19 anos, mucama, com mais de 2 contos de réis, que era um valor relativamente alto. Lino, carioca, também tinha valor alto, Tito. Então, a gente percebe um cenário, já imagina o papel de cada um vai desempenhando. A Florença é doméstica, mas ela é muito idosa, para que ele devia estar doente, então ela não podia ser vendida, né? Não tinha o valor ali para venda naquele momento. Pode passar, Priscila, por favor. Então, só que nesse processo, o que é esse olhar qualitativo que eu estou chamando a atenção para vocês que
que têm interesse em discutir essa temática da escravidão e que vão encontrar certamente o processo de inventário nos acervos, né, dos seus estados. Há uma disputa nesse processo em relação à avaliação da Filismina, que lá estava valendo 2 contos de réis, né, na primeira avaliação. Então, a gente tem 2 avaliadores que vão discutir o valor da Filismina nesse processo. Ele vai dizer: Filismina Mucama, o primeiro avaliador, José de Sá Freire. Filismina Mucama, perfeita doceira, costureira muito fiel, com habilitações de tomar conta de uma casa. Então, eu, José de Sá Freire, avalio ela por 2 contos e 200 mil réis. E o senhor Joaquim avaliou por 1.500 mil réis. 1 conto e 500 mil réis, desculpe. Mas José Joaquim não estava satisfeito com essa avaliação, então ele vai dizer: olha, atendendo ao estado, atendendo ao físico raquítico de Filismina, sua tese e morbidez de sua saúde não me parece valer mais que 1 conto e 500 mil réis. Então veja a situação. Ela aparece no processo, né, para ser vendida com mais de 2 contos de réis. E aí a gente tem uma disputa, né, uma questão ali entre os avaliadores que vai denunciar que, na verdade, aquela mucama, 19 anos, que quer dizer, a família só tinha 4 ou 5 escravos, então eles não podiam perder mais um. Então, olha como que a disputa, né, em torno dos corpos da Filismina, né? Filismina, na verdade, tem um estado físico raquítico, né? Sua morbidez, né, provavelmente desnutrida. Então, a gente vai pensando várias questões em relação ao quadro de saúde dos escravizados daquela família, né? Que aparece no inventário da Teresa. Há uma supervalorização e o conflito vai denunciar a experiência, né, provavelmente de trabalho muito crítico que a Filismina era submetida constantemente, apesar de ser muito jovem, 19 anos, já era muito raquítica e aparentava não ser saudável. Pode passar ao próximo, por favor, Priscila. Então, percebam como que a gente tem, né, no olhar qualitativo dessa documentação, né, informações cruzadas com os registros paroquiais, com a informação dos óbitos ou com a informação dos gastos que vão aparecendo, né, o cenário que aqueles escravos do mundo do trabalho, aí vamos pensar a questão que eu falei lá no início, né, que entender o quadro de saúde, entender um pouco ao cotidiano relacionado à dimensão da saúde, a gente consegue observar o universo do trabalho dessa população, né? Precário, apesar dos gastos médicos crescerem, né? A gente nota isso naquela tabela que eu apresentei, mas a gente também percebe, né, inúmeros escravos aparecendo nos processos muito doentes. E esse é o caso da Maria Rosa, num processo já no finalzinho da escravidão. Tem vários processos, informações qualitativas nesse sentido, tá, gente? Eu só escolhi algumas para entender, para mapear para vocês um pouco a importância do olhar qualitativo em relação a esse tipo de documento. E aí a questão da Maria Rosa. Esse processo, ele está no Arquivo Nacional, é o médico Manuel Monte Goldinho, que vai processar uma família, né, cobrar os custos dos tratamentos que ele exerceu lá com aquela família. Pode passar, Priscila, por favor. O próximo. São vários gastos que... Esse não é um processo de inventário, é um processo... Aí, outro documento que eu queria apresentar para vocês. Processo de cobrança de honorários médicos, geralmente também na Justiça, né? Na Justiça do Supremo Tribunal Federal, do século XIX. Então, a gente pode ter esse tipo de documento para várias regiões. Então, aqui o Manuel ele vai informar os gastos. Ele fez um exame, uma receita para um escravo que se suicidou, né, no final, um corpo de delito, a pedido do advogado, operou um escravo que, olha que interessante, reclamado por estrangulamento intestinal devido, né, a uma solução, ele não dava
ter ideia, traduzir bem, uma solução de continuidade sobre a região umbilical, produzida com um instrumento cortante pontiagudo, provavelmente uma facada, né? Então, quer dizer, ele foi descrevendo. Então, ele vai descrevendo os gastos que ele teve com essa família. Pode passar, Priscila. Por favor. Então, quando ele descreve o gasto na cobrança de honorários, na cobrança do serviço que ele exerceu, a gente vai ter uma ideia. Tem um escravo que levou uma facada, a gente tem um escravo que sofreu uma cirurgia, que estava quebrado. Então, a gente vai pensando, né, para além daquelas doenças típicas que a gente imagina da condição de insalubridade, do espaço insalubre que essas populações viviam, a gente também vai visualizando um cenário de muita violência, né? Mesmo no final, mesmo em todo o contexto do contexto da escravidão. E aí a gente tem a história da Maria Rosa, que eu quero focar nela, tratamento aí no meio da tabela, tratamento da escrava Maria Rosa em nossa casa, que sofria de erisipela e ficou boa. A Maria Rosa, ela foi tratada na casa do médico que morava próximo àquela família. Pode passar, Priscila, por favor. E aí começa o debate em torno da Maria Rosa. O Manuel Monte, ele vai dizer que ele gastou, né, um determinado valor com aquela família, né, um valor bem alto. No entanto, a família vai responder ao processo dizendo que não, que ele não fez tudo aquilo. Vou resumir um pouco para vocês. E aí ele vai dizer, olha, a escrava Maria Rosa, ela estava vivendo na casa do médico. Né? O autor, aí o segundo item. Porque a escrava Maria Rosa nunca sofreu de epilepsia, perdão, lá estava epilepsia, e que estando em casa do autor para lavar e engomar e fingindo-se doente, foi curada a supapos. Não? Segundo disse o autor que conheceu ser uma fingida doença. Então, vejam, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de escravos, de uma escrava que circulava, né, que provavelmente foi exercer alguma atividade na casa do médico para pagar pelos serviços, ou, de fato, ela foi para ser observada se ela estava fingindo ou não uma determinada doença. Então, veja a violência, que a gente tem um aumento de número de gastos com esses escravos em Cantagalo, ao mesmo tempo também uma vigilância maior em torno dessa população e os médicos, e aí uma outra questão em relação ao trabalho desses profissionais no contexto da escravidão. Muitos vão exercer um papel de legitimar aquela condição, né, do escravo. Ela está fingindo, ela não está doente, ela não ou avaliadores que vão dizer, não, ela não tem aquela doença, ela pode ser vendida a um determinado valor. Então, vejam como que essa experiência de violência vai também, né, sendo legitimada por esses médicos que circulavam nessa região do Vale do Paraíba Fluminense. E aí, pode passar, Priscila, próxima. Então, no debate em torno da Maria Rosa, que é o que eu quero chamar a atenção, a família contrata o parecer de outros médicos. Então, o debate vai para, né, um processo na justiça, um processo que vai levar um tempo. E aí ele vai dizer, Dr. Júlio Bahia, em 83, que mandou essa sua escrava para a casa do meu colega Monte, a fim de aprender a lavar e engomar, ao mesmo tempo que o meu colega observasse a mesma escrava sofria de alguma moléstia. Durante a moléstia, não existia, porque o meu colega disse que só havia mandado e julga ser verdade isso porque o tratamento foi alguns bufetões. O proprietário disse que não queria pagar porque o médico não cuidou da escrava. Mas aí ele vai dizer, o outro médico, tendo há tempos que essa escrava viera para a casa do Dr. Monte, isso deixa claro para a gente que a Maria Rosa ficou na casa do Manuel, né, do médico, para aprender a lavar e engomar, que a doença nada sofria, que estando em sua companhia, o doutor, né, Manuel Godinho, e tendo ela prevenido as pessoas da sua casa que desejavam observar os ataques da referida escrava, que supõe ser manha. Não veja a situação, né? Maria Rosa é enviada para a casa dele, começa a lavar e passar para ser observada, né, na fala se estava de manha.
né? E o médico e o doutor Júlio atesta que o tratamento para lidar com os ataques da Maria Rosa foram bufetões. Então, veja como que essa relação vai sendo construída entre essas famílias, né, proprietárias de escravos, e também esses médicos vão circular nessas regiões escravistas. Pode passar, Priscila, por favor. Próximo. E aí eu fui tentar... que aí ele vai dizer no processo, né, justificar. Então, esse é o último processo, que é de outra natureza, né? Quer dizer, não, também um processo de cobrança de honorários médicos, então, só que é um processo de cobrança de honorários médicos de um cirurgião, de honorários de trabalho, né, de um cirurgião que embarcava, né, que trabalhava nos navios negreiros na primeira metade do século XIX. Então, eu vou citar vocês vários documentos para pensar metodologicamente como a gente usa essas fontes, como a gente usa a experiência. Posso? Bom, então, esse é um documento do Justo José Coelho, o cirurgião Justo José Coelho, que vai entrar com um processo contra um navio, o capitão de um navio e o proprietário desse navio. Então, vamos lá para o segundo slide. Priscila, por favor. Então, nesse processo, vejam que quando eu digo, vamos pensar, discutir esse olhar qualitativo, né? A gente está trabalhando com várias informações diferentes, mas que todas, quando olhadas, né, quando analisadas em conjunto, a gente consegue construir esse cenário social, o contexto, construir contexto em que a doença vai vitimar aquela população escravizada ou da embarcação do navio negreiro. Então, vejam que, diante da imprecisão de algumas informações relacionadas ao tipo de doença que causou a morte de uma determinada pessoa, a gente tem que cruzar com outras informações e pensar aquilo que a Diana Maú vai chamar a atenção. Além das variáveis biológicas, a gente tem que pensar também nessa dimensão social. Então, do contexto, né? O contexto, o espaço é importante para a gente conseguir entender que tipos de doenças vão ser pensados, podem, né, aparecer naquele ambiente, né? Um navio negreiro, o cirurgião ele vai viajar, embarca em 1825 e o processo é aberto um ano depois, em 1826, contra o proprietário do navio. Aqui é só uma informação que eu fui checar que esse navio aparece registrado no Diário Mercantil do Rio de Janeiro. Então, a gente consegue encontrar esse navio circulando, essa documentação confirmando a viagem do Bergartin Spavart, em 1825, né, que pertencia a um proprietário importante do Rio de Janeiro. É um rico proprietário, um rico comerciante, traficante de escravos, que é melhor dizendo. E aqui é só a informação do que ia na embarcação. Pode seguir, Priscila, por favor. Então, a gente tem, no início do processo, o Justo José Coelho, perdão, ele vai dizer que embarcou no navio. Aqui é só uma imagem, aqui é uma imagem interessante da botica, né, que os cirurgiões que trabalhavam de navio levavam, né? Então é bem interessante apresentar para vocês os instrumentos de trabalho desse personagem, desse tipo dos cirurgiões da época. Não estou falando do médico, né, formado na Faculdade de Medicina, estou falando de um cirurgião naval que era fundamental para aquela discussão. Então, a gente tem o cirurgião, o Justo José Coelho, vai dizer que trabalhou na embarcação, né, adoeceu, né, no contexto da viagem e não recebeu pelo trabalho. Ele teve que voltar antes da viagem ser concluída porque ele adoeceu e ele vai denunciar na justiça o proprietário do navio em relação à violência do proprietário
com a tripulação, e aí eu estou falando não só dos escravizados, né, dos que embarcaram nos portos da África Central, mas também da população, da tripulação do navio, incluindo o cirurgião. Pode seguir, Priscila, por favor. Então, vejam como que é interessante que esse tipo de processo de cobrança de honorários médicos, né, da disputa judicial, da venda de bens, dos inventários, eles vão revelando questões importantes para a gente pensar a questão da saúde, né, a história da doença e das doenças da saúde. Aqui é uma imagem de onde a embarcação circulou no contexto dos portos da África Centro-Ocidental. Então, a gente ali, a região de Boma, onde o navio desembarcou, atracou, perdão, e ficou por muito tempo nessa região esperando o capitão do navio comprar, né, mais escravos. E aí, nesse contexto, surge a doença do cirurgião. A tripulação, alguns membros da tripulação adoecem e o próprio cirurgião adoece gravemente. Pode passar, Priscila, por favor. Próximo. E aí eu só vou citar alguns trechos desse documento para vocês terem uma dimensão em que o cirurgião vai dizer no processo que chegando a Angola, daí passaram o rio Zaire, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, né, e outros lugares. O autor, que é o cirurgião, acompanhou o réu é o capitão, né, a Boma, e esteve lá um mês. De onde voltou o Bergantin por estar doente. Então, veja que a gente tem ideia dessa dimensão da doença entre a população escravizada nos navios negreiros, mas aqui a gente tem um cenário ampliado disso, né? A tripulação também adoecia, inclusive, né, o capitão. E aí, essa cobrança de honorários médicos, de honorários do trabalho do cirurgião, mais, né, as informações que ele apresenta vão trazer para a gente um cenário ainda mais terrível da experiência dos navios negreiros, né? Dessa experiência. O mestre do navio também estava enfermo, febres intermitentes, e a gente tem várias doenças que vão sendo pontuadas pelo cirurgião, né? Que a gente até então imaginava, nossa, a gente vai pensar que a população, os escravizados, né, embarcados, comprados naquele navio, né, tiveram desnutrição e outras doenças relacionadas à falta de alimentação, à precariedade, mas a gente tem um cenário ainda mais grave em relação aos espaços que esse navio circulou, espaços de muita febres, insalubres, em que isso vai aparecer na denúncia do próprio cirurgião. Pode passar, Priscila, por favor. E é claro que o cirurgião vai fazer toda uma defesa, né? Eu tratei muito bem a população, a tripulação, eu cuidei, mas mesmo assim eu não fui respeitada. Então ele vai fazendo várias denúncias, e inclusive uma questão que ele coloca é que quando o capitão saía do navio, a tripulação não podia receber a comida, né? Porque o capitão deixou, né? Foi proibido que ele vai citar ali, o negro dispenseiro, né, que cuidava da cozinha, que vendesse, que fornecesse comida para a tripulação e os escravos no navio. Então a gente percebe toda uma dinâmica tensa entre, né, a tripulação, a população escravizada. Em outros pontos do processo ele vai denunciar como o capitão a forma como o capitão tratava os escravos no navio, de forma muito violenta, para ensinar os outros, né, no medo da fuga. Então, a gente tem todo um cenário muito crítico nesse navio. E a falta de alimentação, a falta de comida, foi um ponto importante, né, para o desenvolvimento de algumas doenças que o próprio cirurgião vai denunciar, que precisava de bons alimentos, ele vai dizer, alimentos bons para os doentes, mas o negro dispenseiro não fornecia. Então, são questões que vão aparecendo e a gente vai pensando num cenário ainda mais cruel, né, da experiência dos escravizados e daquela tripulação nas viagens negreiras, né? Pode passar, Priscila.
Inclusive, no tópico anterior, nesse texto, ele vai dizer também, olha, a gente não pode nem vender, nem fazer o comércio do material que estava no navio com a população local, né, em troca de outros alimentos mais frescos, já que a gente já sabe que na historiografia que a questão da alimentação fresca era importante para garantir, né, o mínimo de qualidade para tanto para a população, para a tripulação, quanto para a população escravizada. Então, a gente está falando início de 1826, né, num contexto que já sabia, né, que a alimentação era importante, então a gente tem... Isso aparece muita clareza no texto do Justo José Coelho. E aí ele vai dizer que, diante da situação precária, para fechar, né, para finalizar o processo, vai dizer que diante dessa situação precária, que o capitão do navio, Madruga, não atendia ao apelo do cirurgião, que a situação entre a tripulação e os escravizados continuava muito ruim, ele teve que pedir ajuda em outra embarcação, que é o Júpiter, se eu não me engano, que aparece aqui, Delfina da África, a embarcação Delfina da África, pede ajuda à tripulação Delfina da África e volta para o Rio de Janeiro antes. E aí ele vai dizer, né, inclusive com bastante emoção, que eu fico imaginando, né? Vou ler esse pedacinho. O autor, né, o Justo José Coelho, morreria infalivelmente se não tomasse o acordo de buscar escravos em outra parte, pois sua moléstia estava em tal grau que, não obstante ser depois muito bem tratado no bergantim Delfina da África, em que veio para a corte, contudo chegou muito gravemente enfermo, até desembarcou em Braços. Ele desembarcou, ele saiu carregado Delfina da África no seu retorno ao Rio de Janeiro, dada, segundo ele, no processo, as condições precárias, né, da sua saúde. Por isso, por causa desse maltratamento que lhe dera o réu Madruga, o capitão, né, Madruga, como foi observado na visita da saúde, constante no documento. Então, a gente tem o documento da visita da saúde anexado, mas a gente não tem o desfecho, né? Então, a gente não dá para imaginar... Talvez o Justo tenha sobrevivido a esse evento, né? Talvez tenha voltado a exercer a sua arte de corar em outras embarcações. No entanto, a gente não tem a definição, infelizmente, o processo se encerra nesse momento em que ele volta, que ele informa a sua volta, acusa o Madruga, mas a gente não tem ideia se o Madruga de fato pagou, o dono da embarcação fez o pagamento. Mas a gente consegue imaginar um cenário precário, né, nesse contexto do tráfico transatlântico, no navio negreiro e nos portos da África Central, né, da região ao norte de Angola. Então, a gente pode imaginar o espaço de insalubridade, da questão da alimentação, como também contribuía para a precariedade da saúde, né? E, com certeza, elevando os índices de mortalidade dessa população. Isso a gente consegue pensar, né, cruzando essa documentação, recolhendo o máximo de indícios, né, dos sinais e sintomas das doenças, e aí o próprio Justo vai dizer do escorbuto que ele sofria, e a gente vai mapeando e cotejando com outras informações para pensar que outras doenças talvez, né, nessa embarcação a população escrava podia sofrer. Falta de alimentação, falta de alimentos, né, isso piorava muito a situação no navio, né, demora um mês num porto da foz do Rio Zaire, que era uma região também com muitas febres, como os viajantes e outros documentos vão apontar. Então, a gente tem indícios, né, que a situação certamente era muito precária naquele momento. Bom, então essas são algumas questões, um conjunto que eu queria apresentar para vocês, de fontes, de possibilidades de investigação, para essa temática interessantíssima que é a discussão sobre a história da escravidão, né, pensando como objeto central da análise a questão da saúde. É possível ser feito, é claro, mas exige um esforço de trabalho nos arquivos e mapeamento
e cruzamento, e pensar sempre tanto na questão biológica, na etiologia daquelas doenças, mas inseri-las nos contextos sociais, né? O que acontecia lá na Candelária, no Porto do Rio de Janeiro, o cenário era muito diferente da região de Cantagalo, né? O tipo de doenças que se apresentavam, porque era uma região, né, de serra, fria. Então, a gente tem, né, essa dimensão do espaço, ela é importante para a gente entender um pouco o contexto da experiência relacionada à saúde e às doenças dessa população escravizada no século XIX. É isso, gente. Obrigada. Muito bem, 1 minuto antes das 6h30. A seguir vamos avançar para as perguntas. Eu vou falado que dirigiu o primeiro hospital universitário lusófono, não é? Que é o Hospital Real de Coimbra. Não é? E então aí eu comecei precisamente a perceber até que ponto esta história da medicina, ela é tão má, e das doenças e da saúde, ela é tão complexa e tão abrangente como tu própria nos disseste. Há todo um conjunto de relações sociais, não é? Relações de domínio, relações, inclusive de posse, não é? Que é a questão que a escravatura nos traz, que a saúde nos coloca, não é? E sobretudo pensar, por exemplo, eu fiz uma associação. Tu apresentaste-nos os hospitais dos escravos na fazenda e eu lembrei-me dos hospitais, já no século XX, os hospitais das roças, em São Tomé e Príncipe, não é? E eu penso que há ali uma lógica similar, uma lógica de faz um hospital não por uma questão caritativa ou assistencialista, mas por uma lógica económica de manutenção da mão de obra, seja ela escrava, seja ela livre, ainda como a gente sabe aconteceu em São Tomé e Príncipe, forçada, não é? Penso o que é que tu dirias disto? Bom, nossa, certamente é muito interessante. E é interessante quando a gente fala você falou, citando o contexto do colonialismo, né? Para a questão do hospital, aquele hospital de escravos que eu citei, o Toshi, quando faz a anotação naquela tese, ele trabalhou naquele hospital, ele diz que nem todas as pessoas, no caso as mulheres, mães, elas não aceitavam os tratamentos naquele hospital. Então a gente consegue até mesmo perceber os limites, né, da atuação desse serviço da medicina, né, que aqueles senhores vão impor, né? A gente pode imaginar, né, até que ponto funciona os serviços médicos no contexto colonial, até que ponto a população de fato usava aquilo, não usava aquele, né, atendimento. E no caso, o Toshi, em uma frase da tese dele, diz: as mães não aceitavam. Quer dizer, a questão da maternidade era uma questão muito diferente, né, para utilizar o recurso de um médico, né, que não fazia parte, né, da questão, né, do universo, né, cultural e da segurança daquelas mulheres. Então, é bem interessante quando ele coloca, e no processo, em um determinado processo, a gente tem informação que o médico diz que fez o parto da escrava. E aí o proprietário diz: você não fez o parto, ela teve o neném sozinha. Então vejam como que é o conflito, né? Até que ponto, né, todos os escravos daquelas fazendas utilizavam o serviço. Então é muito interessante pensar, por isso que é interessante cruzar fazer, né, um levantamento mais ampliado, para a gente quando discute, né, a experiência do atendimento, né, do recurso até que ponto, de fato, esses médicos, né, tratavam todas as doenças dos escravos, enfim. Que outros... Diga. Não, desculpa interromper. Termina. A gente tem barbeiros e sangradores no Rio de Janeiro, na cidade, né? Mas eu não identifiquei na região de Cantagalo. Será que eles não estavam por lá circulando, né, e oferecendo seus serviços também? Não sei, não encontrei, mas talvez sim, né, como no Rio de Janeiro. Então, são questões que a gente vai... quando olha para a dimensão da saúde, a gente consegue entender esse jogo de poder. Acho que alguém fez até uma pergunta, né, aqui. Depois eu vou ler, senão eu vou conseguir. Então, a gente consegue entender essa disputa, né, da violência em relação a como esses médicos atuavam também, legitimando as relações de poder as relações escravistas, né?
de violência, né? Como sistema de saúde, esse sistema de saúde ocidental era utilizado para esse fim. E uma das perguntas que eu, por acaso, vi na altura em que foi formulada, vinha precisamente um pouco também nesse sentido, que é, por exemplo, até que ponto a população escrava, ela se inseria em redes de tratamento e de cura associadas à comunidade de africanos e afrodescendentes, não é? Ou seja, as redes que passavam o Atlântico com a população africana escravizada, elas atuavam na área da saúde, como é que atuavam? E agora a pergunta da minha parte é, por exemplo, papel das poucas estruturas que eram permitidas aos escravos, nomeadamente as irmandades, as irmandades têm por natureza uma atuação na saúde e na questão da morte, não é? Também tinham um papel neste sentido? E como é que ele funcionava? Eu acho que nós já, quando tiverem as perguntas, podem partilhar. Em relação às irmandades, eu não trabalhei. Então, eu não, na documentação que mesmo paroquial, eu não vi e não aprofundei também esse debate. Mas o acesso na cidade do Rio de Janeiro, a gente percebe nos processos de inventários, a gente identifica pagamentos a barbeiros, a sangradores, né? Alguns casos, como a própria imagem do Debré, né? Que é na cidade, né? A gente tem esse tipo de serviço sendo oferecido na primeira metade de 19. Já na região de Cantagalo, né? De uma região com uma geografia diferente, grandes fazendas, uma estrutura de grandes plantéis de escravos, a gente percebe, sim, médicos circulando. O que eu consegui identificar foi a negação daquelas mães, né, lá dizendo, não vou tratar com esse médico. Mas, então, que recursos elas utilizavam? Já que a população de Cantagalo, boa parte dela era africana no início. Era uma população tipicamente africana. Então, a gente imagina que sim, talvez sim, mas não encontrei informações sobre o papel desses curandeiros ou desses sangradores na região de Cantagalo, né? Mas, né, com o volume de africanos, a gente tem demograficamente o maior número na primeira metade do 19 de africanos, né? Homens, a proporção que seguia o fluxo do tráfico, né, nessa região de Cantagalo. Então, certamente sim, mas ainda, com esse conjunto documental que eu analisei, eu não encontrei. Mas eu acredito que sim, a gente deve encontrar... Olha, já tenho aqui as questões e algumas vão no mesmo sentido. Então eu vou dizer várias que me parece que se interconectam para tu poderes responder. Temos uma do William que pergunta qual a importância da religião de curandeiros ou o culto ao Abaluaué, espero não ter dito muito mal, no tratamento desses escravos entre eles. Depois uma pergunta do Mateus Miranda. Houve apropriação dos conhecimentos medicinais dos povos escravizados pela medicina feita no Brasil. Uma outra que diz como era feito o tratamento dos negros doentes, através de que métodos, através da medicina ou práticas naturais do conhecimento do senso comum. Esta é bastante abrangente. E depois uma última que vai no sentido da primeira, que é do Aldeci Ferreira Chagas. Qual o papel dos cultos religiosos praticados pelos africanos escravizados no Brasil no século XIX na cura das doenças, tanto dos negros quanto dos brancos? E isto, um primeiro conjunto. O segundo conjunto, uma segunda pergunta seria, existiriam noutras fazendas da Juliana, existiam outras fazendas com estes hospitais? Portanto, penso eu que neste caso se refere aos hospitais para escravos. E uma pergunta da Heloísa sobre que documentação é que estava a ser apresentada no momento. O inventário, se seria o inventário do Coronel Domingos, seria o caso, efetivamente, o inventário por morte do Coronel. Kate, podes responder? Sim. Do Coronel, eu apresentei para a região de Irajá 2 inventários, do Manuel, se não me engano, e do Domingos, né? Domingos, que foi inventariante anteriormente do proprietário, depois falece. Então, são 2 inventários, sim. O Coronel Domingos, que tinha, né, 8, 9 escravos apenas. Então, esse conjunto... Era essa a pergunta, né?
Uhum. Sim, se era o dossiê e depois as outras duas. As outras relacionadas à questão da religião, né, essa questão da religião eu não discuti nos meus trabalhos, porque eu trabalhei com uma documentação serial, né, que eu apresentei para vocês, a centros paroquiais, em que a gente tem a descrição dos sinais e sintomas das doenças, os inventários pós-mortem, que eu consigo identificar a terapêutica ou os gastos, aí sim, para a região, para o Rio de Janeiro Imperial, eu consigo localizar o pagamento de sangradores, né? A gente consegue identificar isso. Mas a prática religiosa, isso não apareceu nessa documentação. Para a região de Cantagalo, não identifiquei sangradores, não identifiquei esse tipo de trabalhador, mas a gente verifica no decorrer do século, ao longo do século XIX, formas de tratamento diferentes para as doenças. Na década de 20 e 30, eu estou lembrando um pouco o que apareceu no inventário. Os inventários vão dizer assim, olha, escravos muito doentes eram tratados com canja de galinha, né, com uma alimentação diferenciada, né, era oferecida para aqueles escravos. Na segunda metade do século XIX, como eu mostrei naquele gráfico, a gente tem o maior número de médicos circulando na região. Então, com esse maior número de médicos, a gente tem uma circulação de receitas também, com outros tipos mas também receitas que envolvem também pílulas medicinais, que eles às vezes não descrevem, né, alguns tipos de fórmulas que os boticários faziam. Cantagalo era uma região muito rica. Então, a gente tem boticas, né? Algumas boticas importantes, médicos que tinham uma certa, né? Tinham algumas propriedades que vão atuar naquela região a serviço dos proprietários, dos barões de café, toda aquela região do Vale. Então, a gente percebe, sim, além das cirurgias que aparecem nas receitas, a gente percebe, né, pílulas disso, pílulas daqui, aí vão aparecer alguns, né, que está lá na minha tese. Então, mas em relação à questão religiosa, ao culto, né, que algumas pessoas colocaram, isso não aparece nesse tipo de documentação. Né? Então, eu não posso dizer sobre isso, mas é interessante que em relação às fazendas, a gente tem a referência até de outras fazendas, de outros poucos hospitais escravos. São poucos. Né? Esse foi uma sorte muito grande de a gente ter encontrado esse mapeamento do patrimônio histórico da região. Um momento ou outro aparece uma indicação de um hospital, mas a gente não confirmou-se a existência desses hospitais. Mas o hospital também era muito caro, né? Então provavelmente os senhores mais ricos que tinham, né? E provavelmente os escravos circulavam. A gente tem essa informação, que aquele caso da Maria Rosa, que ela foi tratada na casa do médico. Então, não necessariamente a gente precisa de um hospital, né? Até porque, quando o Barão de Cantagalo falece, que a gente tem a descrição do que tinha no hospital, da década de 80, eram algumas camas e alguns utensílios. Então, era muito pouco também pensar o que é um hospital, né, numa fazenda de cafeira. Não é o mesmo hospital que a gente provavelmente encontrava na corte. Né? Então, são algumas questões. Na casa dos senhores pode indicar, né, que há uma circulação de médicos e também de escravos circulando na casa para receber a receita ou para receber a cirurgia, enfim. Muito bem, Kate. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer a tua participação neste nosso evento. Falo por mim e falo por todos que têm escrito aqui no chat o quanto a aula foi interessante e enriquecedora para todos. E dizer que na próxima semana vamos continuar o nosso mini curso de tópicos com a apresentação do professor Alan Alves Santana, que é mestre em Ensino de História pela Universidade Federal de São Paulo. Aí o mini curso vai jogar em casa, não é? E é atualmente professor na rede pública do município de São Paulo. O professor Alan vai-nos falar sobre caminhos para entender o panafricanismo e a descolonização das nações africanas, onde ele se propõe trabalhar estas duas questões, tanto o conceito do panafricanismo e o seu desenvolvimento
e os processos de descolonização das nações africanas operadas a partir de meados do século XX, e isto a partir da síntese da coleção da História Geral da África, entre outras correlações académicas. E, portanto, a aula do professor Alan Alves Santana terá lugar, portanto, na próxima terça-feira, portanto, mesmo dia da semana, mesmo horário, das 17 às 19, mesmo local, que é nesta sala virtual, em que nós estamos a substituir, não é, as salas físicas da universidade, mas que nos permitem isto, que a professora Patrícia salientava no início, não é, que temos um mini-curso sediado na Federal de São Paulo, com um coordenador que está em Salvador da Bahia e uma conferencista que está em Manaus, não é? Esta é uma potencialidade nova que o tempo nos trouxe e que é a nossa forma também de resiliência e de resistência. Para terminar, mais uma vez agradecer à professora Kate, agradecer a todos. Sim. Nuno, só agradecer. Quer que eu fale? Hein, Nuno? Sim. Só agradecer aos... Sim, a gente não agradecer a vocês. Obrigada novamente pelo convite, Patrícia, Nuno. Eu vi alguns conhecidos, o pessoal da UFAM, né, da UEA. Então, obrigada aos colegas, aos alunos que estão participando até o fim. E convido a todos, né, os meus alunos aqui do Norte, a participarem do próximo curso, tá? Beijo, obrigada a todos pela paciência, pelo carinho também, pela resistência, né, diante dos empecilhos. Obrigada, Nuno. Nós que agradecemos, Kate. E então fica aqui a divulgação que eu faço em nome da Patrícia, do lançamento do livro do professor Gustavo de Andrade Durão, que vai publicar a sua tese sobre Leopoldo Sédar Senghor, nesta sexta-feira às 19h30, no seu Facebook. Portanto, podem procurar no Facebook por Gustavo Durão.5, e que vai ter a apresentação especial da Patrícia Teixeira Santos, e que, portanto, será também um evento importante para se falar deste importante intelectual africano do século XX, e por isso estão desde já também todos convidados. Nós aqui nos encontraremos 2 a 8 dias. A todos uma boa semana e muito obrigado por estarem connosco.